Olá, iniciar mais uma aula do terceiro ano. Sou a professora Luidiana Gonçalves. Vou continuar o assunto sobre a América Latina. Hoje nós vamos falar sobre os focos de tensão na América Latina hoje. Então, a América Latina, tá? Nós temos alguns focos de tensão, tá? De alguns países, tá? Já temos aqueles países conhecidos, tá? Que tem algum problema político, tem um problema, tá? De alguns grupos armados, tá? Então, a gente vai tratar sobre esses focos de tensão, conflitos, tá? Alternância de poder. Nós vamos falar sobre os blocos econômicos. Vamos falar também, tá? De alguns países, tá? Como Bolívia. Vamos falar da colônia, tá? Então, nós vamos tratar desses focos de tensão, tá? Vamos falar da crise política na Argentina, nos anos de 2008, tá? Então, nós vamos falar principalmente dessa América Latina, hoje, como está essa América Latina. Os países que detêm certa liderança regional, como o Brasil, a Venezuela e a Argentina, desenvolveram propostas de integração política e econômica entre os países latino-americanos. Então, o que é uma proposta de integração? Tá? É a criação de grupos, tá? De blocos econômicos, tá? A fim, tá? De haver uma melhor comercialização de produtos, tá? Entre esses países. Então, os países, eles formam os blocos, tá? A fim, principalmente, de comercializar, de manter acordos, tá? Então, um dos exemplos, tá? De bloco econômico, dessas parcerias, tá? É o caso do Mercosul. Coloquei também da Comunidade Andina de Nações, o CAN, da Aliança Bolivariana para os Povos de Nossa América, ALBA, da União de Nações Sul-Americanas, UNASUL, e mais recentemente a Aliança do Pacífico. Então, todos esses são alianças, são blocos econômicos que foram feitos a fim de ter uma melhor parceria desses países sul-americanos. Um dos exemplos mais conhecidos é o Mercosul, tá? Que faz parte o Brasil, por exemplo, a Argentina. Vamos primeiramente falar sobre as crises no Mercosul. Quais foram as crises que tiveram recentemente no Mercosul, tá? Então, desde meados de 2000, o Mercosul vem enfrentando uma série de crises envolvendo questões principalmente econômicas, ambientais, diplomáticas e energéticas. Destaquei aqui os problemas energéticos, tá? Como eu havia falado, os países no Mercosul, na América Latina, os países sul-americanos, eles têm algumas parcerias, tá? Também temos as fronteiras, tá? Os territórios, eles ajudam-se, tá? Ou eles fornecem alguma coisa para outro país que eles não têm, ou eles recebem. Então, tem essas parcerias econômicas, ambientais e diplomáticas, assim como o fornecimento de energias, tá? Então, eu citei, tá? Crises energéticas entre Bolívia e Brasil, que foi o caso da nacionalização das atividades ligadas ao petróleo e ao gás. Então, o Brasil e a Argentina, eles tinham um pacto de fornecimento tanto de petróleo quanto do gás. Então, quando esse acordo ele é quebrado, tá? Gerou uma crise entre Bolívia e Brasil. Foi uma crise energética. Temos também o exemplo do Brasil e Paraguai, tá? A usina de Itaipu, ele fornece energia tanto para o Paraguai quanto para o Brasil. Então, a usina de Itaipu, tá? Teve um fechamento de um acordo para a elevação do preço da energia paraguaia, excedente de Itaipu, tá? No governo de Fernando Lugo, tá bom? Então, o Brasil e o Paraguai, eles são parceiros, tá?
energéticos, tá? Então, quando há alguma quebra de acordo, como houve entre Brasil e Paraguai, aqui no governo de Fernando Lugo, houve uma crise diplomática, que nós chamamos, que são essas crises, tá? Que é geralmente a quebra de acordo, ou não cumprimento desse acordo por parte de algum desses países que fazem esses acordos, principalmente os econômicos, ambientais, diplomáticos e energéticos. Todo país, ele precisa de energia para produzir. Então, quando um país ele não é autossuficiente em energia, ele precisa importar energia de outro país para ele poder produzir. O Brasil, tá? Ele é muito rico, tá? Ele é um dos países onde mais tem águas e mais tem rios, tem os lagos, tá? Para se gerar usinas hidrelétricas. Então, o Brasil ele é conhecido como um país fornecedor de usina, através de fornecedor de energia, através de suas usinas hidrelétricas. Citei também aqui o Paraguai e a Argentina, tá? Essa hidrelétrica de Yacyretá, que foi concluída em 2011, após inúmeros escândalos de corrupção e constantes paralisações. Um dos problemas na conclusão, na construção de uma usina hidrelétrica, tá? É o problema da corrupção, dos escândalos, tá? É um investimento muito alto e muitas das vezes, tá? Em governos corruptos, em quem está lá na direção dessa construção, então há esses escândalos, aos desvios de dinheiro, então essas hidrelétricas elas acabam se tornando, tá? Uma maneira, tá? De ter mais corrupção, tá? Então houve essa crise, tá? Entre Paraguai e Argentina. Então, quais foram as principais crises que nós tivemos? Em quais questões? Foram econômicas, ambientais e diplomáticas e energéticas. Citei aqui as energéticas, porque foi assunto que passou nas redes de televisão, narrando essa problemática. Temos também as tensões na América Central. A América Central, tá? É formada pelos países situados no Istmo, que liga a América do Sul à América do Norte. Tá? Os países aqui dos sul-americanos e a América do Norte, constituído pelos Estados Unidos. Então, aquela faixa, aquele istmo que liga esses dois, as duas Américas, é chamado de América Central. Então, também temos instabilidades políticas, tá? Na América Central, tá? Então, são aqueles países da porção continental. Na segunda metade do século XX, tá? Teve conflitos de tensões, tá? Na Nicarágua, Guatemala, El Salvador. Então, passaram por um período de ditaduras, tá? O que é um período de ditaduras? É quando os governos, eles são ditatoriais, tá? Ele não é uma democracia, tá? Então, esses países que eu citei, que foram citados, eles passaram por períodos de ditaduras. Então, houve, a partir do surgimento desses períodos de ditaduras, houve o surgimento de grupos de guerras de esquerda, tá? Esse surgimento de grupos, esses grupos de guerras de esquerda, é justamente para combater a ditadura, que geralmente é da direita. Tá? Então, são grupos paramilitares que surgem como força, tá? Para combater esse grupo de direita, que geralmente são os governos, tá? De ditaduras. Então, paramilitares de direita também, tá? São outros grupos que surgem, tá? No meio político para lutar com esses grupos de guerras de esquerda. Temos também as guerras civis, tá? Que são grupos, tá? Que lutam por causas,
civis, causas da população. Temos também a desestruturação econômica nesses países e intervenções comandadas pelos Estados Unidos. Quando um país ele está com instabilidade política, o qual o governo ele não consegue ter um domínio da população, não consegue ter uma organização, principalmente social, nesses países, tá? Há intervenções, tá? Principalmente comandado pelos Estados Unidos, que é a primeira economia do mundo. Como também pode acontecer as intervenções, tá? Da ONU, da Organização das Nações Unidas. Então, quando um país ele está em instabilidade política, principalmente a população, ou passando fome, por muitas dificuldades, tá? Se ficar provado que os governos que ali estão, que geralmente são de ditaduras, tá? São governos que permanecem durante anos e anos no poder, quando é provado a intervenção da Organização das Nações Unidas, assim como a intervenção dos Estados Unidos, tá? Comandados pelos Estados Unidos. Outro exemplo de instabilidade política que teve foi em Honduras em 2009. Ocorreram problemas políticos, houve a deposição do presidente José Manuel Zelaya, tá? Aqui em 2009, que era um governo de ditadura. Então, em todos esses países, tá? Teve, aqui no século XX, tensões políticas, tá? Nessa América Central. Outro exemplo é o Haiti. O Haiti, apesar dele ter tido foi a primeira nação a tornar-se independente no continente americano, tá? Ele entrou em recessão, instabilidade política. Nós sabemos que o Haiti, ainda hoje, ele passa por dificuldades, tá? O Haiti, qual é o histórico do Haiti? Ele é ex-colônia francesa, foi a primeira nação a tornar-se independente no continente americano, em 1804. É um país com menor IDH da América Latina. Quer dizer que ele é um país com índice de desenvolvimento humano muito baixo. Esse índice de desenvolvimento humano, ele vai de 0 a 1. Quanto mais perto de 1, quer dizer que esse país, ele tem um bom índice de desenvolvimento humano, é considerado alto. Quanto mais para perto de 0, quer dizer que esse país, ele sofre com problemas do índice de desenvolvimento humano. Vai medir o quê? A educação, saneamento básico, tá? O número de nascidos nesses países, como é que está a distribuição do PIB, tá? Que é o dinheiro gerado pela economia de um país, se essa distribuição de renda é igualitária. Então, geralmente, os países que estão são países ou em desenvolvimento, ou países considerados muito pobres, que passaram por problemas políticos, com instabilidade política, ou como é o caso do Haiti, que passaram por catástrofes naturais, tá? Como aconteceu, tá? O terremoto em 2010, tá? Com cerca de 20 mil pessoas que morreram, também teve alguns militares que morreram nesse terremoto. Então, são países com IDH baixo, tem um índice de desenvolvimento humano muito baixo. Então, teve também o golpe do Estado, tá? Derrubou o presidente eleito e levou à intervenção dos Estados Unidos e da ONU. Aqui, o presidente eleito no Haiti, ele foi deposto, tá? Foi considerado um presidente abusivo, tá? Ditatorial. Então, quando é provado que esse presidente, que esse governo, quem está no poder, ele utiliza-se de sua posição para massacrar a população e não dar direito à população, ao mínimo até a sobrevivência, leva a ter intervenções, tá, dos Estados Unidos e da Organização das Nações Unidas. Houve também a intervenção de uma força multinacional, que são os soldados dos Estados Unidos, do Canadá e da China.
substituída pela Missão de Estabilização das Nações Unidas no Haiti, sob a liderança de militares brasileiros. Os militares brasileiros permaneceram, tá, na região, lá no país no Haiti, justamente, tá, para ajudar a população e organizar, tá, aquele país, já que o seu presidente ele foi deposto, tá? Ele foi retirado do poder. Mas em 2010, como eu havia falado antes, teve o terremoto. Cerca de 20 mil pessoas morreram. Entre esses 20 mil estavam 18 militares brasileiros, que estavam, tá, liderando, tá, nessa força multinacional. Estava ajudando nessa força multinacional, tá, de ajuda ao Haiti. Então, o que acontece, tá, no Haiti? Há uma imigração dos habitantes haitianos para outros países latino-americanos. Um dos países que recebe os haitianos é o Brasil, tá? Tem muitos haitianos vivendo no Brasil. Tá fugindo das dificuldades do Haiti. As relações entre Cuba e Estados Unidos, tá? Passa nas redes televisivas, tá? Tem nos livros, tudo é um problema antigo, tá? A relação entre Cuba e os Estados Unidos não é muito boa, tá? Então, quando que começou, tá, essa dificuldade, todas essas questões voltadas nas relações, principalmente comerciais, entre Cuba e os Estados Unidos? Começou com o movimento nacionalista, liderado por Fidel Castro e Che Guevara. Então, esse movimento aqui nacionalista, depois, em 1959, o governo do ditador Fulgêncio Batista, defensor dos interesses dos Estados Unidos e instaurou um regime socialista. O presidente deposto, Fulgêncio Batista, ele era aliado dos Estados Unidos. Então, a partir da queda do Fulgêncio Batista, foi instaurado o regime socialista. O regime socialista, ele é lá na época da Guerra Fria, tá? Ele era um governo, tá? Era um regime, que disputava junto com o regime capitalista. Da Guerra Fria, o regime que saiu vencedor foi o sistema capitalista, quem perdeu foi o regime socialista. Mas ainda assim, existem alguns países que são do regime socialista, tem um sistema socialista, tá? Então, é o caso de Cuba. Então, até o sistema, tá, é diferente. Estados Unidos capitalistas e Cuba socialista. Foi justamente desse movimento nacionalista, liderado por Fidel Castro e Che Guevara. A partir da segunda metade do século XX, as relações entre Cuba e os Estados Unidos foram marcadas pela ruptura diplomática e pelo embargo econômico estadunidense aí. O que é uma ruptura diplomática? Não tem mais acordos entre os países, não tem uma conversa, não tem, por exemplo, não tem uma diplomacia, os acordos, tá? Então, geralmente, tá? Quando acontece essa ruptura diplomática, há embargo econômico, tá? Estabelecido pelos Estados Unidos, tá? Aqui no século XX foi estabelecido esse embargo econômico. Quando um país ele sofre um embargo econômico, por exemplo, o Cuba ele é um grande produtor de açúcar. Então, logo, esse embargo econômico dificulta a comercialização do açúcar cubano, impedido pelos Estados Unidos.
A partir dos anos de 1960, os Estados Unidos estabeleceram uma política de acolhida a imigrantes cubanos. Então, ó, já houve mais um relaxamento, tá, nessa diplomacia. Os Estados Unidos ele começou a acolher os imigrantes cubanos. Em 2014, tiveram início as negociações para a reaproximação entre os dois países. Em 2015, foram reabertas respectivas embaixadas. Então, já houve, tá, a quebra dessa ruptura diplomática. Tá? Então, com a abertura das respectivas embaixadas, então já houve primeiro um relaxamento dessa ruptura diplomática. Aqui, em 2015 e 2014, foi lá no governo de Barack Obama que houve esse relaxamento, tá? E foram reabertas as respectivas embaixadas, tá? Não quer dizer que ainda hoje vai continuar, tá? Essa relação, ainda que mínima, entre Estados Unidos e Cuba. Outro país, tá? Que tem questões, tá? A resolver, tem algumas tensões, é a Colômbia. Então, as tensões na Colômbia. A Colômbia é considerado o país com mais elevados índices de violência, tá? Então, lá na Colômbia, os índices de violência são altíssimos. Destaquei, tá, alguns acontecimentos. Em 2015, segundo o cálculo da ONU, existiam cerca de 5,7 milhões de deslocados. O que são os deslocados? São aquelas pessoas, tá, dentro do país, dentro da Colômbia, tá, internos no país da Colômbia, que abandonam suas terras, casas e pertences em razão de ataques de grupos armados. Um desses grupos armados, um exemplo desses grupos é a FARC, tá? Que são as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Então, a FARC são um desses grupos armados e, por muitos, considerados um grupo terrorista. Também contabilizam cerca de 8 milhões de homicídios por ano, a maior parte deles de questões políticas. Então, um país com instabilidade política, tá? Quem mais sofre é a população, que é o caso dos deslocados. São as pessoas que abandonam suas terras, suas casas, por motivos de ataques de grupos armados. Grupos paramilitares. A partir do século XIX, a história política colombiana é marcada por instabilidades e conflitos pela alternância de grupos antagônicos no poder. O que é a alternância de grupos antagônicos? De grupos contrários, tá? Então, ora um está no poder, ora outro está no poder. Então, há uma instabilidade, tanto política quanto econômica, tá? E isso gera os conflitos, tá? Dentro desses países, no caso, a Colômbia. Em 1964, foram criadas as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que é a FARC. Então, a FARC, a primeiro momento, foi criado para promover uma reforma agrária na Colômbia. Tá? Lutar pelas causas, tá? Dos agricultores, uma reforma agrária mais igualitária, distribuir a terra a quem é de direito. Mas, com o tempo, houve uma ampliação de suas pretensões e, atualmente, ela luta por poder político. Então, as FARC foi criada com um objetivo, mas, atualmente, ela luta também por poder político. Geralmente, essas forças, essas organizações, elas lutam por uma causa e depois elas não deixam de participar da política de um país. E também ter pretensões políticas, ocupar o poder mesmo. Então, elas se utilizam de toda a força e de tudo que elas têm. Tá? Então, uma das críticas, um dos problemas que tem nessas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, a FARC, é o problema do narcotráfico. Então, essas forças armadas, elas são acusadas de praticar o narcotráfico, como ataques a órgãos públicos, assassinatos e sequestros de civis e políticos,
tá? Por muitos países, inclusive, tá? Pelos países de primeiro mundo e alguns países daqui da América Latina. Essa organização é considerada uma organização terrorista. Já também teve o Plano Colômbia. O que é o Plano Colômbia? Tá? O Plano Colômbia foi feito justamente para combater as Farc, essas forças, esse grupo. Então, houve, tá? Para combater as Farc, os Estados Unidos criaram o Plano Colômbia, uma intervenção militar em terras colombianas. Então, o que os Estados Unidos ele fez, tá? Para combater as Farc, tá? Financiou armas, helicópteros e treinamento militar do exército colombiano para combater a Farc, tá? Os Estados Unidos ele foi um aliado, tá? Do governo colombiano, ajudando o exército colombiano a combater as Farc. Em 2015, representantes do governo colombiano e líderes das Farc reuniram-se em Cuba para negociar um pacto para a paz no país. Então, apareceu nos principais jornais, nos principais meios de comunicação, tá? Essa reunião, tá? Para negociação de um pacto para a paz. Então, todos estavam vestidos de branco, tá? Os representantes, tanto do governo quanto das Farc, tá? Das Farc, a fim de promover um pacto para a paz e assim amenizar os problemas, tá? E a instabilidade que estabeleceu-se na Colômbia. Foi aqui em 2015. E qual é o problema da Colômbia e os países vizinhos? Tem as Farc, tá? Que são essas forças armadas. Em março de 2008, o governo colombiano aumentou a pressão sobre as Farc. Então, houve o aumento da pressão, houve uma repressão, tá, do governo colombiano sobre as Farc. Também teve a crise diplomática entre Colômbia e Equador. Teve também Colômbia versus Venezuela, Após meia década de problemas envolvendo suas regiões de fronteiras, em 2015, a tensão entre os dois países mobilizou a diplomacia sul-americana. Seus representantes negociaram um acordo de paz. Então, a Colômbia, além de ter problemas internos, é considerado um país com problemas diplomáticos, principalmente nas áreas de fronteiras dos outros países sul-americanos, ao qual são vizinhos. Então, tem o problema de crises diplomática entre Colômbia e Equador, Colômbia e Venezuela. Aqui são as referências, que é o livro didático, utilizado para vocês, tá? Que é utilizado na escola. Muito obrigada, até a próxima.